Vamos começar com oração. Pai, nós nos colocamos na Tua presença, nós pedimos a bênção do Senhor, o ministrar do Teu Espírito Santo, que seja derramado aos nossos corações a necessária medida de fé que nós precisamos, de esperança, de sabedoria, de prudência, de ousadia, de deleite no Senhor e na Tua presença. Oramos recebendo a bênção do Senhor para este culto, para esta palavra, no poderoso nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor diz que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. 1 João 3,8, 1 João 3,8, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. É isso que Jesus veio fazer, ele veio destruir as obras do diabo. O verso precisa ser entendido à luz do problema que João estava enfrentando no final do primeiro século. No final do primeiro século, havia surgido ali uma heresia que ficou na história chamada como os gnósticos. Não confundir gnósticos com agnósticos. Agnóstico é uma outra palavra para dizer que ele é ateu, ele não crê em Deus, ou se ele crê em Deus, ele não dá a mínima importância para Deus. Esse aí é o agnóstico. O gnóstico é uma heresia do final do primeiro século, do segundo século, que negava a divindade de Jesus, negava que ele havia se tornado homem e morrido na cruz, era só uma aparência, parecia que ele tinha morrido, mas ele não tinha. Ou então essa heresia tinha uma outra versão, havia o homem Jesus morreu na cruz, mas ele não era o Cristo era uma espécie de Deus no mundo celestial, onde tinha muitos deuses e deusas, que nem a mitologia grega. Então não era bem o Jesus da Bíblia e nem era o Cristo da Bíblia. Eles ensinavam outro Cristo, outro Jesus, ou negavam completamente a morte dele ali na cruz. E tendo negado a encarnação de Jesus e a sua morte na cruz para o pecado, eles também falaram que as pessoas podiam pecar à vontade, porque o espírito era bem puro, ia para Deus, mas a carne ia ser destruída mesmo, ela era impura, e assim eles viviam em promiscuidades e muitas coisas ruins, destruíram muitos lares. Então, quando João diz, aquele que pratica o pecado, ele está dizendo, está naquela prática do pecado, como os gnósticos, falando que conhece a Deus, não conhece a Deus, falando que ama a Deus, não ama a Deus. Quem vive naquele estilo dos gnósticos procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Ele não estava dizendo que, a Bíblia deixa bem claro, bem claro que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então não tem ninguém que não seja pecador, ou que tendo sido perdoado pelo Senhor, recebe a vida eterna, porque se arrependeu dos seus pecados e recebeu Jesus. Então não tem um ser humano que não tenha tido pecado ou que não tenha pecado, porque a palavra do Senhor diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, todos, todos. Mas não quer dizer que todos que pecaram estão procedendo do diabo. Por exemplo, eu era pecador, recebi Jesus como meu Senhor e Salvador. Ele me purificou de todos os pecados. Eu recebi o Espírito Santo. Eu não sou perfeito, a Bíblia diz que nós seremos transformados à imagem do Senhor, mas eu não vivo na prática do pecado dos gnósticos. E assim é todos vocês que estão aqui, que confessaram Jesus como Senhor e Salvador. Então, aquele que pratica o pecado sem nenhum arrependimento, sem nenhum desejo de ter vida santa, vive naquela promiscuidade dos gnósticos, procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. É para isso que Jesus veio. O mundo jaz no maligno, segundo as Escrituras. O mundo está separado de Deus, segundo as Escrituras,
porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. E só o Senhor podia resolver isso por meio da pessoa e da obra de Jesus. Tirando Jesus, para pensar, quem não pecou? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Tirando Jesus, quem não pecou? Adão foi criado puro, pecou. Eva foi criada pura, pecou. A partir daí, todos os descendentes de Adão e Eva são pecadores. Quem é que não pecou? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Para resolver o problema do pecado, Deus enviou o seu Filho. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, aquele que é um com o Pai, com o Espírito Santo, está na mesma natureza divina, são três pessoas distintas, mas inseparáveis. Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então só teve Jesus na história sem pecado. Adão nasceu, foi criado sem pecado e ficou pecador. Só tem Jesus na história sem pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque ele não é pecador como o mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque ele é o imaculado Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele torna-se homem, gerado em Maria pelo Espírito Santo, completamente sem pecado, e morre ali na cruz por causa dos nossos pecados. Verso famoso de Isaías 53:5, foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Então ele foi transpassado, perfurado, crucificado, por causa das nossas transgressões, iniquidades, e aceito diante de Deus que o seu sacrifício foi o nosso lugar, a sua morte foi o nosso lugar, foi substitutiva, foi vicária, porque a palavra de Deus diz que é substitutiva. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Se é pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades, foi um sacrifício substitutivo. Ele morreu em nosso lugar. Ele é o Redentor, é uma palavra famosa, né? Tem o Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Redentor significa libertador. Ele nos liberta do pecado que ninguém mais libertaria, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos estavam sujeitos ao pecado e sem perdão de pecados e sem solução para o pecado. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, porque ele é o imaculado Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, morreu naquela cruz em nosso lugar, pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então a primeira obra do diabo que Jesus elimina é o pecado em nós, mas deixando isso bem claro, o diabo não é culpado pelo nosso pecado. A culpa do nosso pecado é nossa. Nós somos culpados dos nossos pecados e nós respondemos pelos nossos pecados, e Jesus morreu por nós porque nós somos responsáveis pelos nossos pecados. Porém, o diabo é instigador de pecado. Ficou instigando Adão e Eva. O texto bíblico diz que ele também incitou Davi a levantar o censo. Tentou instigar Jesus na tentação do deserto, mas ele não é culpado dos nossos pecados. Mas ele instiga pecado, pois através do pecado nós entristecemos Deus, nos separamos de Deus, perdemos aquele mover do Espírito Santo de Deus em nós. Então ele é instigador do pecado,
porque segundo Jesus em João 10:10, falando do diabo de maneira figurada, diz assim: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Essa é a obra dele. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, ou a tenham plenamente. A obra de Jesus é dar vida. A obra do diabo é instigar pecado. Nós somos responsáveis pelos nossos pecados, mas pelos nossos pecados entristecemos Deus, nos separamos de Deus, que foi o que aconteceu com Adão e Eva ali no jardim do Éden. Mas Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo e para destruir o pecado em nós, instigado pelo diabo, de tal maneira que todos pecaram, todos são responsáveis, todos são pecadores, mas todos podem ser perdoados, porque Jesus morreu pelos nossos pecados. Mas aí nós temos que recebê-lo como Senhor e Salvador de nossa vida, reconhecendo os nossos pecados. Que acontece que nós somos criados, por exemplo, aqui no nosso Brasil, minimizando a responsabilidade do pecado, né? Eu lembro quando eu ouvia bastante: eu minto, mas todo mundo mente, uma mentirinha não tem problema. Mas a palavra do Senhor diz que Deus é santo e pecado tem problema, ainda que fosse aquela mentirinha. E a única solução não é dizer que não tem problema. A única solução é arrepender-se dos pecados que nós consideramos graves ou menos graves, aquela mentirinha que a gente acha que não é grave, aquela invejazinha que a gente acha que não é grave. Quando nós reconhecemos: eu sou pecador, Senhor, perdoa-me, obrigado, Jesus tomou o meu lugar na cruz, Ele morreu por mim, pelos meus pecados, Ele foi crucificado, perfurado, por causa dos meus pecados, transgressões e iniquidades. Perdoa os meus pecados, eu confesso Jesus como Senhor e Salvador. Nessa hora, ao receber Jesus como Senhor e Salvador, todos os nossos pecados são perdoados. Primeira obra que o Senhor Jesus destrói é o pecado em nossa vida, o qual nós somos responsáveis, mas instigado pelo diabo desde o jardim do Éden. Primeira obra que ele destrói é o pecado. Ora, pecado significa que quando nós somos pecadores, estamos separados de Deus, estamos espiritualmente mortos, porque a vida espiritual depende do perdão de pecados, depende de nós nos tornarmos templo do Espírito Santo, depende de termos Deus em nós conosco. Agora, se Deus vai se afastando, ficamos espiritualmente mortos. E foi o que aconteceu com Adão e Eva no jardim do Éden. Ao pecarem, morreram espiritualmente imediatamente. Já não tinham a mesma comunhão com Deus, já não sentiam a presença de Deus. Aliás, quando o Senhor se apresentou para falar com ele, porque Deus falava com Adão e Eva, eles se esconderam envergonhados, porque agora, tendo pecado, estavam separados de Deus e espiritualmente mortos. A morte física, ela é apenas uma consequência da morte espiritual que antecedeu. Só depois que eles morreram fisicamente, mas espiritualmente eles estavam mortos. O que acontece conosco, que depois teve a morte física também. Por isso que o apóstolo Paulo escreve em Romanos 6:23, um verso bem famoso. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, porque morre espiritualmente e depois morre fisicamente. O salário do pecado é a morte, mas o dom, a palavra dom significa presente, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha que verso mais bonito. Deixa eu falar e vocês repetem em seguida. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor.
a outra obra do diabo, porque ele instigou o pecado, foi a morte espiritual e física. Se em Cristo Jesus ele perdoa todos os nossos pecados, em Cristo Jesus ele também anula a consequência do pecado, que é a morte. Então, tendo sido perdoado dos pecados e recebido Jesus como Senhor e Salvador, em Cristo Jesus nós temos a vida eterna. Não quer dizer que nós não morremos. A palavra do Senhor diz que este corpo nós recebemos de Adão, que pecou, caiu, se separou de Deus. A palavra diz que este corpo, nele habita pecado. E a palavra de Deus, esse pecado luta contra o Espírito Santo. E a palavra de Deus também diz que carne e sangue não entram no reino de Deus, na plenitude do reino de Deus. Significa que por mais que você goste do seu corpo, por mais que você faça uma plástica aqui, para esticar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, bota botox, não sei o que mais, bota pepino nos olhos, fica olhando assim, por mais que você faça o que faça, para ficar cada vez mais bonito, mais ajeitado, a palavra de Deus diz que carne e sangue não vão entrar no reino de Deus. Que nós vamos receber do nosso Senhor Jesus um corpo do mundo espiritual, celestial, à semelhança de Jesus, que é chamado o segundo homem, o último Adão. Ele é chamado assim, o último Adão, ou o segundo Adão, digamos assim, porque assim como recebemos um corpo de Adão afetado por pecado, nós vamos receber de Jesus um corpo espiritual, sem dor, sem nada, para a eternidade com Deus. Esse corpo aqui está condenado. Veja bem, nós vamos viver muitos anos para a glória de Deus, amém, glória a Deus, mas algum dia nós vamos partir. Todo mundo sabe que um dia nós vamos partir, nós não vamos ficar aqui para sempre. Um dia o corpo vai lá para o cemitério e vai decompor. Para falar a verdade, isso aí é uma bênção. Não que a gente não vai ficar triste, porque perdemos os entes queridos, a amizade, a comunhão, não vamos passar Natal junto. Nós vamos ficar muito tristes, nós vamos chorar bastante. Mas no fundo, isso é uma coisa boa, porque nesse corpo habita o pecado que milita contra o espírito. Na mesma hora a gente chega no paraíso sem pecado. Eles vão até ter dificuldade de reconhecer a gente. O pastor melhorou muito. Eu falei, não, agora eu cheguei sem pecado aqui. Nossa, você também melhorou, nem reconheço você. Que não vão chegar no paraíso sem pecado. E aquela pessoa que era assim, não, você nem acredita. Agora ela está aqui sem pecado. Ah, não, é assim, é. Nós vamos chegar sem pecado. E quando a 7ª trombeta tocar, nós vamos ressuscitar com o corpo espiritual, também em poder e glória incorruptível, sem pecado. É isso que Deus tem reservado para nós. Por isso Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E se crê em mim, não morrerá. Ele está falando da vida eterna que nós temos com Jesus. Eu quero dar exemplo para vocês de vida eterna, mas sempre tem que explicar isso. No Monte da Transfiguração, a palavra do Senhor diz que Jesus transfigurou-se, ou seja, ele tinha um corpo físico de carne, mas de repente foi glorificado, virou um corpo celestial e depois voltou a ser corpo de carne. Isso é moleza para Deus. Ali no livro de Gênesis aparece o anjo do Senhor, que é Jesus, e mais 2 anjos. Eles materializam, fazem uma visita para Abraão, comem com Abraão e desaparecem. Os anjos do Senhor aparecem e desaparecem, e às vezes podem aparecer materializados, inclusive comer. Depois da ressurreição de Jesus, tem 2 textos que falam que ele materializou e comeu. Comeu peixe ali no mar da Galileia, ele sumiu com o peixe e tudo. Depois, numa outra ocasião, Lucas 24, comendo com eles, deu as últimas palavras, que foi uma longa aula. Está escrito que o Cristo havia de padecer, ressuscitar no 3º dia, que em seu nome se pregasse arrependimento para perdão de pecados a todas as nações,
permaneçam na cidade até que sejam revestidos de poder. Mas antes ele deu uma aula de Gênesis a Apocalipse, que não estava escrito, mas ao longo do Velho Testamento, mostrando que o Cristo tinha que padecer, ressuscitar, o derramar do Espírito Santo e tudo mais. Foi uma longa aula, mas ali está escrito: e comendo com eles. Aí deu aula e sumiu. Ali no Monte da Transfiguração, a Bíblia condena a conversar com mortos. Veja bem, Pedro, Tiago e João não conversaram com Elias e Moisés, mas eles apareceram e Jesus, glorificado, conversou com eles. Moisés já tinha morrido há 1600 anos. Elias já tinha morrido praticamente há 1000 anos. Onde eles estavam? Vivos na presença de Deus. E quando a 7ª trombeta tocar, vão receber corpo celestial. E Elias, depois da morte, era Elias, ele não mudou de nome. Moisés, depois da morte, era Moisés, ele não mudou de nome. A única coisa é que eles chegaram lá sem pecado. O povo salvo de Israel falou: mas Moisés, até você melhorou muito. Todos nós vamos melhorar muito. Nós vamos entrar na presença de Deus no paraíso sem pecado e vamos receber um corpo celestial sem pecado. O Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. A primeira obra é o pecado. Tendo destruído o pecado, porque nele nós somos perdoados, nós recebemos vida eterna. Nós até precisamos deixar esse corpo aqui na terra. No momento certo ele vai ficar, porque carne e sangue não entram no reino de Deus, mas nós temos vida eterna em Cristo Jesus. O diabo veio matar, roubar e destruir, veio incitar para o pecado que destrói, que traz a morte física, espiritual e depois física. Jesus veio para destruir as obras do diabo. Ele é o único que pode destruir. Presta bem atenção. Parece um orgulho de nossa parte, porque o mundo todo está dizendo assim: todos os caminhos levam a Deus. Todo mundo pode fazer uma fezinha aqui, uma fezinha ali, está valendo. Ninguém é melhor do que ninguém. A sua religião não é melhor, eu não sou melhor, você também não é melhor. Todos os caminhos vão dar uma ajeitadinha, todos os caminhos vão dar uma melhoradinha. Não se trata de orgulho. Não se trata de dizer nós estamos certos e vocês estão errados. Não se trata disso. Se trata de compreender que todos pecaram e estão separados de Deus. E só tem um jeito de ser perdoado, de ter vida eterna, é em Jesus. Pois ele é o Cordeiro de Deus imaculado que tira o pecado do mundo. Tirando Jesus na história, todos são pecadores. Ele tornou-se homem para morrer por nós, como um Cordeiro imaculado. E ele, tendo morrido por nós, saciou o amor de Deus e a justiça de Deus. Nele nós temos perdão de pecados e nele nós temos vida eterna. E nós temos o Espírito Santo e nós temos até um pouco mais do que isso. Agora nós temos autoridade espiritual em Cristo Jesus contra as obras das trevas. Eu sei que o mundo gosta de falar muito que Deus não existe, e tem esse caminho, aquele caminho, mas tendo viajado por aí, tendo morado também na Inglaterra, eu lembro das 2 japonesas que estudavam inglês conosco na classe. Nos anos 80, o Japão estava bem rico, parece que a caminho de ser potência do mundo. Agora não será a maior potência do mundo, mas não será o país mais pobre do mundo. Agora parece que a caminho de ser a grande potência mundial agora é a China. Mas naqueles dias, mesmo hoje, os japoneses eram muito ricos, tudo muito desenvolvidos, e principalmente na eletrônica. Eu lembro que a gente tirava umas fotozinhas assim, com umas maquininhas tão ruinzinhas aqui do Brasil. A japonesa, mas tinha uma máquina, irmão, mas tinha que segurar para não ter inveja. Pensa na máquina que nos anos 80 era o maior desenvolvimento, uma qualidade de foto, tudo. Mas um dia, falando das realidades espirituais e tudo mais, eles acreditam que têm que ser muito educados para com os mais velhos. Isso é muito bom, muito bonito por parte dos japoneses, mas eles acabam também reverenciando muito os mortos, e às vezes, dependendo do caso, com uma casinha assim, uma casinha assada, põe uma oferenda ali, um prato de comida e tal. Estava falando de como que o inimigo às vezes ataca as pessoas com
pesadelos, e às vezes arrepios, e às vezes enfermidades. Você vê na Bíblia que tinha uma mulher encurvada há 18 anos por causa de demônio. Você não é que todo encurvamento é demônio, mas naquele caso era. Você vê na Bíblia um surdo-mudo por causa de demônio. Não quer dizer que todo surdo-mudo é por causa de demônio, mas naquele caso era. Então a gente percebe coisas. Você vê pessoa aparentemente esquizofrênica, que nem o gadareno, mas que não era esquizofrênico. Bastou Jesus mandar os demônios embora, ele ficou bonzinho. Então não é tudo que é demônio, não é tudo que não é demônio, mas de alguma forma, falando da realidade espiritual ao nosso redor, a japonesinha morrer de medo. Depois ela falou: não fala isso, porque se os meus ancestrais se sentirem ofendidos comigo com essa conversa, eles vão me enforcar à noite. O que eu quero dizer para vocês é que o mundo espiritual existe, e por mais desenvolvido que fosse o Japão, os japoneses sabem dessa realidade espiritual, que muitas vezes eles pensam que são ancestrais, mas não é realmente necessariamente ancestrais, porque eles não comunicam conosco segundo as Escrituras. E também a Inglaterra, desenvolvida, bem também ateia, digamos assim, cada vez mais as práticas esotéricas de nova era, com suas cerimônias, suas invocações, e também um ressurgimento, da feitiçaria da Idade Média, com as suas bruxas e tudo mais. Quer dizer, Deus não existe, mas eles vão fazendo certas invocações, certas práticas, às vezes inspirados por filmes, às vezes inspirado por livros, às vezes livros da nova era, práticas da nova era, às vezes inspirados por desenhos animados, muitos desenhos animados japoneses, que estão bem na moda entre os jovens adolescentes, estão lá sempre invocando uma coisa do mal, também acredita que tem essa coisa do bem, mas está ali fazendo as suas invocações, e com isso vem certas perturbações espirituais. Aonde Jesus estava, todas essas influências espirituais eram desfeitas ao falar. Sabe por que eram desfeitas ao falar? Porque o mundo espiritual sabe quem é Jesus. Tem um texto aí, Marcos 1, 21 a 27, 28, nós faremos a live de oração na quarta-feira, das 8 às 9, muito baseado nesse texto. Jesus está lá em Cafarnaum, ele entra numa sinagoga, e o pessoal está muito admirado que ele ensinava com autoridade, e o texto diz que apareceu, Marcos 1, 23, o texto diz que apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito imundo, o qual gritou: o que você quer conosco? O qual gritou: o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cale-se e saia desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e gritando em alta voz, saiu dele. O mundo espiritual sabe quem é Jesus. O mundo espiritual sempre soube quem é Jesus. Aquele espírito maligno, aquele demônio, falando por meio daquele homem, falou: Jesus Nazareno, o que o senhor quer conosco? Veio nos destruir? É exatamente isso que ele veio. Ele veio destruir as obras do diabo, e eles sabiam disso. Eu sei quem você é. Você é o Santo de Deus. Uma coisa que o mundo espiritual não tem é dúvidas sobre Jesus. A sociedade ao redor do mundo, quem é Jesus? Um mero homem, um rebelde contra o Império Romano, apenas um mestre moral, um espírito de luz, um profeta de Alá, tantas definições. Quem é Jesus? O mundo espiritual não tem dúvida de quem é Jesus, o Filho de Deus, o Santo de Deus, que tornou-se homem da descendência de Davi, o Filho do homem de Daniel 7, que virá nas nuvens em grande poder e glória. O mundo espiritual sabe quem é Jesus. Só veio nos destruir? Claro que ele veio fazer isso mesmo. Ele veio destruir o pecado,
a morte, o diabo, e nos livrar do juízo final, declarar que o reino de Deus chegou, vai crescer, pessoas de todas as nações serão convertidas, de todas as línguas, todas as tribos, vão passar uma eternidade com Deus. Ele vai derramando o Espírito Santo quanto a isso. A hora que a 7ª trombeta tocar, entraremos na plenitude do reino de Deus. Exatamente isso que ele veio fazer. Ele veio destruir o pecado, a morte, o diabo, e também nos livrar do juízo final. O que o Senhor quer, Jesus Nazareno? O Senhor veio nos destruir? Sim, veio mesmo. Sei muito bem quem você é o Santo de Deus. Presta bem atenção aqui. Ele é o único Santo de Deus na história, presta bem atenção aqui. Pode ter crenças e mais crenças sobre santos. Ele é o único Santo de Deus na história. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ele é o único Santo de Deus que o mundo espiritual sabe, respeita, tem medo e sabe que ele tem autoridade. Veja que ele falou: cala a boca, sai daí. O demônio saiu na hora. Ele é o único Santo de Deus. Presta bem atenção. Ele é o único Santo de Deus na história. O único que viveu nessa terra sem pecado, e sem pecado morreu por nós. Presta bem atenção, ele é o único Santo de Deus na história. Agora, evidentemente que a palavra de Deus diz que nós somos santos, refere-se a nós como santos, porque nós fomos santificados pelo sangue de Cristo que morreu por nós. Perdoado dos nossos pecados, nós somos santificados pelo sangue de Cristo, fomos declarados puros, não há mais condenação, porque ele morreu por nós na cruz. Somos chamados santos por causa da obra de Jesus na cruz. Somos chamados santos porque ele morreu por nós. Mas você sabe muito bem que tipo de santo que nós somos. Agora, nas eleições, uns queriam que esse morresse ou aquele morresse, mas não escapava um. Ou morre esse ou morre aquele. Você sabe que tipo de santo que nós somos. O pecado está em nós, militando contra o Espírito. Se tem uma coisa que nós sabemos, que em termos gerais, no 100%, não tem um santo aqui na igreja. Mas pelo sangue de Cristo, somos declarados justos. Pelo sangue de Cristo, não há condenação, mas nós sabemos que não dá para olhar nos olhos de Deus e falar: Senhor, o Senhor sabe que eu não tenho culpa nenhuma. Então todos os dias nós nos apresentamos diante do Senhor, falar: Senhor, misericórdia, obrigado pelo perdão de pecados, porque Jesus morreu por mim ali na cruz. Obrigado porque não há condenação. Obrigado porque eu tenho vida eterna. Obrigado porque eu vou ser arrebatado quando a 7ª trombeta tocar, ou eu vou ressuscitar recebendo corpo celestial. Obrigado pelo teu amor, tua graça, tua misericórdia. Obrigado pelo Senhor Jesus. Obrigado porque nele eu sou purificado. Obrigado porque eu sou santificado por meio dele e de sua obra, por meio da sua morte ali na cruz em meu lugar. Obrigado porque eu sou até chamado Filho de Deus, santo, mas em Cristo. Mas o senhor sabe que no dia a dia, não sou muito santo não, o senhor sabe disso. Por isso que João diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nós somos santos e vamos sendo santificados, porque o Espírito Santo vai nos libertando de pecados e o sangue de Cristo vai nos purificando. Então somos santos em Cristo, santificados em Cristo. Por nós mesmos, não tem um santo aqui na igreja nesse momento, e não tem um santo em canto nenhum nessa terra. Nós somos santos em Cristo Jesus, lavados e purificados no sangue de Cristo. O santo, santo, santo da história é Jesus, não tem nenhum outro. Aquele espírito maligno sabia: Jesus Nazareno, o que o Senhor quer conosco? Veio nos destruir antes da hora. Eu sei quem o Senhor é o santo.
Ele sabia e sabia que esse santo é o Senhor. Ele sabia e sabia, porque Jesus disse: cale-se, saia desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente, gritando em alta voz, saiu. Toda vez que Jesus mandou embora, eles saíram, porque eles sabem que Ele é o Senhor, o Salvador, o Santo, o Filho de Deus, que é um com o Pai, com o Espírito, que humilhou-se no tempo e no espaço para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles sabem. Quando Ele pegou o barco e foi para o outro lado do mar da Galileia, tinha a terra dos Gadarenos. Tinha lá 2 gadarenos e Lucas foca mais em um. Os 2 andavam sem roupa. Os 2 eram totalmente sem sociabilidade. Hoje todo mundo dizia esquizofrênico, que pode ser também, mas nesse caso era espiritual. Eles eram tão absurdamente antissociais e perigosos que acorrentavam esses homens para tratar mais ou menos como animais. Leva a comida e joga longe essa comida, eles comem, fica preso que nem animal, mas por poder maligno eles arrebentavam as correntes. Sabe como Sansão, pelo Espírito Santo, tinha muita força, mas por espírito maligno arrebentava as correntes e ninguém segurava aqueles homens. Jesus entra na guerra, na terra dos Gadarenos. Primeira coisa que os Gadarenos fazem, ajoelham. Senhor, não nos mande para o abismo. Eu teria mandado, mas não vou nem discutir com Jesus porque que Ele não mandou, porque o Senhor manda e a gente obedece. Eu teria mandado todos, não escapava um, tudo para o abismo. Não manda a gente para o abismo. Ajoelhados. Nosso nome é legião, significando centenas ou milhares de demônios. Não nos mande para o abismo. Deixa a gente entrar naqueles porcos, 2.000 porcos. Tinha demônio a dizer chega, eles entraram nos porcos. Caíram num precipício abaixo. Um dia quando você for em Israel, não é fundamental, quem salva é Jesus. Eu observei muitas características topográficas da visita que eu fiz. Eu queria saber onde estava o abismo que os porcos caíram. O guia falou, não, ali ficava a terra dos Gadarenos. Está vendo ali? Ali é o abismo. Todo o mar da Galileia você vai ter margens subindo, mas nesse ponto é um abismo que cai direto na água assim. Os 2.000 porcos, pum, morreram afogados. Os 2, eu teria mandado tudo para o abismo, inclusive os porcos também. Mas manda tudo para o abismo, vai o porco e vai tudo. Eles obedeceram na hora, porque Ele é o Senhor. O fim dessa passagem diz assim: se eles estavam admirados com Jesus pela autoridade com que ensinavam, agora estavam admirados que até os demônios se submetem. Que é isto? Uma nova doutrina. Com autoridade Ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Que autoridade é essa? Porque Ele é o único santo de Deus na história. Ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Mas Ele não vai perdoar pecado de ninguém que não se arrependa. Ele não vai libertar ninguém de pecado que não queira libertação. Ele não vai dar a vida eterna para quem não quiser. Precisa se arrepender e confessá-lo como Senhor e Salvador. Inclusive ele também disse, e essa é a linha a qual eu vou, porque tem gente que quer expulsar demônio manhã, tarde e noite. Sinceramente, eu não quero. Eu quero que a pessoa receba Jesus em primeiro lugar. Depois a gente vai mandar embora coisa ruim. Sair mandando coisa ruim embora para quê? Se a pessoa não quer Jesus, Jesus destrói as obras do diabo. Mas se ela não quer Jesus, não tem destruição das obras do diabo. Ela tem que receber Jesus. Tem o pastor, parece que tem uma coisa meio maligna ali, os pratos da casa começam a voar e quando eu durmo eu ouço umas vozes, depois abre e fecha a porta do armário. O senhor pode ir lá na minha casa mandar embora? No primeiro lugar eu posso falar que você precisa receber Jesus, depois nós vamos mandar isso tudo embora. Mas eu não vou sair mandando embora, porque você precisa receber Jesus. Porque Ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Não adianta eu sair mandando embora. Porque se as pessoas querem o mal, elas querem o mal. Entendeu? Bom, está na Bíblia? Tá. Vou ler agora, hein?
está em Mateus 12:43. Jesus está falando disso. Quando o espírito imundo, lembra que Marcos 1:21-28 é um espírito imundo que entrou na sinagoga. Agora Mateus 12:43. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando-se, ele a encontra vazia, varrida e arrumada. 45. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Jesus disse: não adianta mandar o espírito imundo embora, como ele mandou na sinagoga de Cafarnaum. Se depois a pessoa não quer Jesus, depois ele não quer perdão de pecados, depois ele não recebe o Espírito Santo e enche o ser dele, o seu espírito, com a presença do Espírito Santo, aí o espírito imundo, que é um demônio, roda por aí, lugares áridos. Puxa, mas eu destruía tanto quando eu habitava naquela pessoa, vou dar uma voltinha lá. Aí ele volta com 7 piores. E Jesus disse: o último estado daquela pessoa se torna pior. Sabe o que eu falo para as pessoas que querem que eu expulse o demônio? Eu falo: você quer que o seu estado melhora? O seu estado piora 7 vezes. O que você fala? Eu quero que melhore. Então, para melhorar, não é questão só de mandar embora. Com todo respeito, né? Tem uma mensagem implícita aqui, eu não quero ofender ninguém, mas eu preciso falar. Não adianta ir nos cultos da sessão do descarrego, não adianta. Descarregou lá o quê? Depois volta com 7 piores. Se quer descarregar para valer, Jesus tem que ser Senhor e Salvador. Se quer libertação para valer, Jesus tem que ser Senhor e Salvador. E não adianta ir põe arruda aqui, sal grosso ali, não sei o quê. Não vai resolver. Quem resolve é Jesus. Ele é o Santo de Deus, Ele é o Senhor, Ele é o Redentor. Se Ele entrar na nossa vida, a palavra de Deus diz que fomos comprados pelo seu sangue. Evidentemente que tem crente que no começo, ele não sabe que ele tem autoridade. Veja que quem tem autoridade é Jesus. Jesus mandou embora e foi embora na hora, agitou o homem lá e foi embora na hora. Mas agora nós temos autoridade delegada, lavados e purificados no sangue de Cristo. Nós temos autoridade delegada. Em meu nome expelirão demônios. Preste bem atenção agora. Quando Jesus expulsava, ele expulsava. Ele não falava em nome do Pai, o que ele poderia ter falado. Mas ele é um com o Pai, então ele não precisa falar. Em nome do Espírito, ele podia ter falado. Ele é um com o Espírito também, não precisava falar. Se ele é um com o Pai e com o Espírito, sai. Sai. Agora ele disse, porque é ele que resolve o problema do pecado. Ele disse: em meu nome, se vocês estiverem em mim, lavados e purificados no sangue de Cristo, templo do Espírito Santo, em meu nome vocês vão expulsar demônios. Vocês vão fazer isso, em meu nome vocês vão impor as mãos sobre os enfermos. É no nome dele. Não se esqueça, já vi muito isso por aqui, o que eu vou dizer, preste bem atenção. Já vi crente se achando bonzão. Eu sou um ungido. Pego meu manto aqui, põe em cima de você, você recebe uma lasquinha da minha unção. Eu sou o meu bonzão. Vou botar um manto em você, vou botar um chapéuzinho em você, vou botar no seu um anel aqui de ouro bem grande assim em você. Eu sou o bonzão. E eu vou transferir agora para você unção. Não tem bonzão. Tem pecador lavado e purificado no sangue de Cristo. Tem pessoa que encheu a casa com o Espírito Santo por causa do sangue de Cristo. Esse agora está com Cristo assentado nas regiões celestiais, acima de principados e potestades. E agora, no nome de Jesus, esse crente normal, salvo e purificado no sangue de Cristo, esse crente normal pode desfazer as obras das trevas, pode mandar embora em nome de Jesus, e a glória será sempre do Senhor, porque Ele é o Senhor.
E é autoridade delegada, em meu nome expelirão demônios. É no nome de Jesus. Não é porque temos esse título de pastor, reverendo, missionário, apóstolo, não é por causa do meu certificado que eu pude estudar teologia ou não pude. Não tem nada a ver. Lavado e purificado no sangue de Cristo tem autoridade. Tem autoridade para desfazer, para mandar embora, para estabelecer. Aqui não. Aqui não. Que eu gosto de falar que na minha casa demônio não entra. Eu tenho autoridade e eu uso. Se eu sentir presença maligna, eu mando embora em nome de Jesus. Uma vez tinha um demônio aqui na igreja, estou falando sério. 5 da manhã, vinha aqui orar na sala da igreja, e arrepiava para cá, arrepiava para lá, coisa ruim, passava aqui na minha nuca. Você já sabe o que é isso, já deve ter sentido isso, alguma coisa na vida. Falei, meu Deus, tem um demônio aqui dentro. O que ele está fazendo aqui? Esse lugar nós consagramos para Deus. O que ele está fazendo aqui? Tem alguma coisa errada. Ele não podia estar aqui dentro. Pastor José Roberto chegou e falou, Zé Roberto, você tem percebido? Ah, tenho, José, mas não pode, Zé, não pode. Como é que nós consagramos o prédio para Deus e tem demônio aqui dentro? Assim, você entra, sente ao centro, como é que é isso? Nós vamos mandar embora, acabou, nós temos autoridade, acabou, mas nós precisamos saber porque está aqui dentro. E a igreja, com muita vontade de ajudar uma certa pessoa, botou uma pessoa para morar ali naqueles salas que tem por ali, adaptou um pequeno apartamento, só que essa pessoa passou a se drogar aqui dentro, passou a trazer pessoas aqui dentro, e fez daquilo ali um chiqueiro. Foi juntando, que nem o gadareno, fez um chiqueiro. Foi juntando essas garrafas PET, fazia xixi dentro da garrafa PET, trancava para ele debaixo da cama. Debaixo da cama tinha não sei quantas garrafas PET, parecia Guaraná, gente, mas era xixi. Quando abriu aquele negócio, mas pensa num fedor, hein? Criolina não resolvia, não sei quantos, 2 meses depois eu soube que parece que se misturasse com vinagre, depois você vai aprender nas receitas, né? Mas pensa num negócio fedorento. Tinha demônio aqui porque tinha pecado. E o que eu quero dizer para você é o seguinte, irmão, lavado no sangue de Cristo, você tem autoridade. Agora, só que muitas vezes o crente não sabe, né? E pastor não sabe, missionário não sabe. Então, muitas vezes o demônio fala, eu não vou sair, eu não vou sair. O crente que tem autoridade, em vez de mandar embora, fica, vai sair sim. Você está batendo boca com ele, significa que você acreditou. Se você acredita em demônio, você não acredita na Bíblia. Se você acredita na Bíblia, você cita a Bíblia que nem Jesus está escrito. E você manda embora, está escrito, em meu nome expelirão demônios, vai sair, está escrito, vai sair. Fica conversinha com o demônio, qual é o seu nome, onde você mora, o que você faz, vocês estão de brincadeira, estão fazendo podcast com o demônio, vocês estão de brincadeira. Crente tem autoridade, manda embora e desfaz em nome de Jesus. Daquele dia em diante eu não senti presença maligna aqui. Se eu sentir de novo, vou falar para você, tem pecado aqui dentro. A hora que eu sentir de novo, vou chamar o pastorado, tem demônio, nós vamos mandar embora, mas não entrou à toa. Nós vamos saber onde está o escândalo, nós vamos saber onde está a coisa errada, porque se entrou, teve brecha aqui, e nós vamos mandar embora em nome de Jesus, e nós vamos desfazer em nome de Jesus. Não tem essa possibilidade de rondar essa igreja, rodar nossas casas, rodar os nossos carros, a menos que nós queiramos deixar. Nós temos autoridade, nós mandamos embora em nome de Jesus. Uma certa vez, história verídica, uma mulher chegou, estava aparentemente grávida, dava para ver, né? Aquilo era de 6 para o 7º mês, assim. Falou, pastor, quero que o senhor ore. Vou orar, né? O bebê vai nascer. Não, pastor, não tem bebê nenhum aqui. Eu fico assim, como se eu fosse grávida, mas eu não tenho bebê nenhum. Irmã, tem essas gravidez psicológica, né, Vera? Até leite produz, tal, vai ver que é isso aí, mas vamos orar, né? Mas eu senti de orar repreendendo as forças do mal. 1 semana depois ela voltou, não reconhecia a mulher porque ela tinha emagrecido. Falou, pastor, desde aquele dia a barriga sumiu, não voltou mais. Era obra maligna.
Ah, o pastor Silas é grande coisa? De jeito nenhum, irmão. Nós estamos falando que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Perdoado dos nossos pecados, somos templo do Espírito, nós temos vida eterna e nós podemos repreender obra do mal. Tudo é obra do mal? Claro que não. Ei, crente também tem depressão, tem que tomar remédio, tem que ir no médico, crente tem que fazer tratamento. Mas se tiver dimensão espiritual, a gente manda embora em nome de Jesus. E nós não aceitamos obra do mal. Nós repreendemos e mandamos embora em nome de Jesus. E a autoridade é no nome dele, ele que é o Senhor, a glória dele. Ele disse: eis aí vos dei autoridade. Lucas 10, 19. Como eu gosto desse verso, porque são 70 homens que ninguém sabe o nome deles. Não é Pedro, não é Tiago, pensa 70 Zé Mané que ninguém sabe o nome. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e todo o poder do maligno, e nada absolutamente vos causará dano. Vamos levantar, vamos primeiro fazer uma oração recebendo Jesus. Se você está na igreja, nunca recebeu Jesus, quer fazer essa oração pela primeira vez, Raimundo, fica do lado do nosso visitante ali, incentiva ele a receber Jesus, depois ora por ele e tudo mais. Se tiver alguém em casa nos ouvindo e você não recebeu Jesus, é simples, eu faço uma oração simples e todo mundo repete, amém? Falando para Deus, não é falando para o pastor. Vamos lá. Pai amado, eu recebo nesse momento Jesus como meu Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados, purifica-me no sangue de Cristo, dá-me o Espírito Santo, ajude-me a andar nos teus caminhos. Eu oro em nome de Jesus. Se você fez essa oração pela primeira vez na internet, algum canto aí, nos procure para nós podermos te orientar. Outra coisa que nós vamos fazer agora, vamos repreender a obra do diabo. Amém? Toda obra espiritual. Enforcou não sei quem, está enforcando não sei quem, ouviu voz não sei aonde, viu perturbação não sei aonde. Nós vamos mandar embora em nome de Jesus. E nós vamos sempre lembrar que tem que ter amor e misericórdia. Tinha a época aqui da ceia, irmão, era dito e feito. Eu chegava na semana da ceia, alguém punha um negócio ali na entrada da igreja, punha aqui nessa lateralzinha aqui, punha ali nas encruzilhadas, e eu penso: meu pastor, semana de ceia, mal batalha, pastor, estão fazendo assim, estão fazendo assado. Eu falei: bom, primeira coisa, nós vamos abençoar as pessoas que fizeram isso, porque elas não sabem o que elas estão fazendo. Nós vamos orar por elas, abençoar essas pessoas. A segunda coisa, nós vamos mandar embora, porque nós temos autoridade, irmão. Nós vamos mandar embora, pronto, acabou. E vai acontecer, vai ser uma benção aqui, vai ter sido uma benção aqui, pronto, acabou. Porque Jesus disse: meu nome expelirão demônios. Não tem nada a ver com a gente. Eis aí vos deu autoridade. O Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. É por causa de Jesus. Se ele não tivesse morrido por nós na cruz, nós não teríamos perdão, não teríamos vida eterna, e nós não teríamos autoridade. A glória e a honra são sempre do Senhor. Falando agora nas regiões celestiais, nós lembramos o que está escrito: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e todo o poder do maligno, e nada vos causará dano. Por isso repreendemos, desfazemos, expulsamos no poder e na autoridade do nome de Jesus toda tristeza de origem espiritual, toda depressão de origem espiritual, todo desânimo, toda incredulidade, todo sentimento de que não é importante, não é amado, mandamos embora em nome de Jesus. Não aceitamos na igreja, não aceitamos nos nossos carros, não aceitamos nas nossas casas presença de espírito imundo, mandamos embora em nome de Jesus. Destruímos obra de confusão, obra de contenda, de origem maligna, de confusão nas casas, nos lares, nas famílias. Mandamos embora em nome de Jesus.
Recebemos a vitória de Deus, da presença do Senhor, do Espírito Santo de Deus. Irmão, se você sentir que deveria confessar algum pecado nesse momento, de maneira silenciosa, peça perdão. Jesus disse: se confessarmos os nossos pecados. O apóstolo João disse: se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Peça perdão, Ele é fiel e justo, Ele vai te perdoar. Ele prometeu perdoar por meio da obra redentora de Jesus. Basta pedir perdão e já recebe o perdão. Senhor, me perdoa disso. Estou recebendo o teu perdão e libertação do Espírito Santo. Amém. Peça perdão e o Senhor te perdoará.